Então eu vou mostrar aqui, ó. O círculo maior é o que as pessoas imaginam que pode acontecer. O segundo menor é o que as pessoas, é o que de fato pode acontecer. E o menorzinho é o que realmente acontece. A grande maioria vive com a expectativa aqui, ó, lidando com essa consequência, né? Que é algo que nunca vai ser realizado, porque o nosso cérebro, o nosso córtex pré-frontal, de fato tem essa capacidade imaginativa de nos colocar no pior cenário. E cara, isso por vezes é Isso muito... aqui gera ansiedade. E gera ansiedade, mas por vezes isso é... Olha que interessante, por vezes é bom. Porque se você, por exemplo, aí entra o estresse bom que eu gosto de falar. Se você não tem nunca essa capacidade de viver ali na borda, você vai falar uma palestra para grandes empresas, para apresentar um trabalho na faculdade, alguma coisa, e você não vai gerar um... Tem momentos que é bom você se preparar para o pior cenário. Tipo, de fato, velho. Ninguém vai prestar atenção na minha fala lá, então eu tenho que me preparar aqui e fazer um negócio bonito e bem feito. Ou seja, o estresse foi adaptativo para você. Agora, cara, na maior parte das vezes você está criando um cenário que não existe e de forma alguma vai se concretizar na sua vida. E qual que é o problema, Ivan? Existe uma coisa no nosso cérebro, que eu já comentei, acho que no episódio passado, chamado de neuroplasticidade. Perfeito. Quanto mais você vive naquela borda, mais o seu cérebro fica bom em viver naquela borda. Então aquelas memórias implícitas, os hábitos que a gente conversou, você consegue, eventualmente, se você repetir tanto esse comportamento, você cria o hábito de ser uma pessoa pessimista, estressada. É a pessoa que ela é muito boa em projetar cenários ruins. É uma pessoa excelente em projetar cenários ruins. E aí, com o tempo, você perpetua isso. É muito comum na clínica a gente ver isso. A pessoa, ela chega ansiosa, estressada, e quando não tem um engajamento ali, a gente não consegue alcançar uma remissão dos sintomas, ela começa a deprimir. Então, normalmente, a gente vê na clínica a ansiedade / estresse precede a depressão. Então, a pessoa vem muito estressada e de tão estressada ela começa a perder as forças e deprime. E hoje a gente cria um ambiente altamente estressogênico. E aí uma outra coisa, é muito braço, mas assim, o estresse, ele é relativamente subjetivo. Se você interpreta aquela situação como estressante, não é que se você interpreta, se você percebe aquela situação como estressante, ela tem mais efeitos deletérios em você do que se você percebe aquilo como um desafio ou com uma coisa a ser vencida. Então, é meio baseado no que você já entende como enfrentamento daquela experiência que está por vir. É por isso que se você cresceu num ambiente onde, desafios são importantes, vai lá. Tem uma outra questão chamada inoculação ao estresse também, que se você se estressou um pouco na sua infância ou na adolescência, isso meio que protege você contra estressores subsequentes, como se você ficasse vacinado contra o estresse. Ou já cresce um repertório de experiências Exato. Que te previne sabe esse eixo, estresse futuro. Sabe esse eixo que libera glicocorticoides, o eixo hipotálamo pituitário adrenal, que é o eixo do estresse? Tem um trabalho que saiu na PNAS, uma das melhores revistas científicas do planeta, muito boa revista, só publica lá artigo de excelência. O que eles pegaram? Eles pegaram filhotes de chimpanzé e dividiram em dois grupos. Um grupo eles fizeram uma privação materna controlada, então, sei lá, eles tiravam o bichinho da mãe por um tempo específico e deixavam ele vivendo no meio de outros bichinhos. Seria mais ou menos como um filho que vai para a escola, fica longe dos pais. Chora, não quero ir para a escola, fica longe dos pais. Inventa dor de barriga para ficar em casa, inventa dor de cabeça para não ir para a escola, mas vai. Então, cara, o filho que chora para ficar em casa porque quer ficar com a mãe no primeiro dia de aula e você força ele à escola, você está submetendo ele a um estresse. Claro. Tá? E outro grupo eles deixaram com a mãe. Então não se submeteu a esse estresse. Na idade adulta, quando você submete esses dois chimpanzés, quando já adultos, a estresse social, ter que lidar com uma situação, aquele que se estressou lá na infância lida melhor e libera menos cortisol, ou seja, não foi estressante para ele. Fisiologicamente falando, você tem que agredir mais ele, não agredir fisicamente, mas submeter ele a estressores maiores para conseguir liberar a mesma quantidade de cortisol do que o animalzinho que foi mimado demais na infância. Cara, o mimado demais na infância não sabe lidar com nada, velho. Você larga o cara aqui agora e fala assim, ó, você tem que ir até a rodoviária de ônibus. O cara ele não sabe. Tipo, não tem repertório.
Como assim? Para ter rodo, normalmente tinha um carro aqui que vinha me buscar, meus pais mandavam o carro. O cara não cria repertório de enfrentamento. Agora a pessoa que meio que sofreu umas porradinhas, mas não pode ser muito. É uma linha tênue de estresse, não pode ser pouco, Sim. mas não pode ser muito. Então existe um... E aí esses estressores, botar na escola, o filho não quer, bota na lutinha, bota na natação, tem que lidar, tem que conversar, tem uma leve competição envolvida. Basicamente, trazendo para um exemplo que a gente até discutiu, eu com 14 anos comecei a trabalhar num ambiente estressante, para a idade, para o nível de responsabilidade que eu tinha, que era o operador de som de uma rádio, tocar uma rádio sozinha, né? Com pouco conhecimento, pouca vivência, mas a pressão estava instalada e isso foi uma alternativa ao bullying que eu sofria por conta da falta de desenvolvimento hormonal, que me fez ser excluído dos times de escola, das rodas sociais, e eu encontrei como uma válvula de escape me submeter a uma pressão num outro ambiente que me dava uma oportunidade. E se eu performasse ali, eu conseguia, de certa forma, me inserir novamente em um grupo. E isso me deu uma bagagem para que eu, submetido à pressão, por exemplo, de falar em público, ao vivo, para grandes pessoas, fosse uma zona de conforto. E olha o que você virou, um comunicador que trabalhou na Globo e hoje lida muito bem em situações de estresse. Porque um comportamento seu que foi modulado lá de trás. Perfeito. Então é isso, cara. Hoje a gente quando você olha para uma pessoa hoje, você está olhando para o histórico de experiências que ela teve. Se você soltou uma frase essa semana, eu acho, né? Quando você está olhando para uma pessoa de sucesso hoje, você está olhando para o passado dela. Isso. Isso é maravilhoso. Essa frase me marcou. Quando você olha para um perfil hoje que tem muito impacto na sociedade, você está olhando para o que ela construiu, não é para ela hoje. Cara, ela é resultado das experiências de vida do ambiente que mudou. Exato, cara. E aí muitas vezes você olha aquilo e você pensa, cara, mas sei lá, faz o que você quiser. Teve sorte, teve sei lá o quê, só porque teve um padrinho, só porque... Cara, muitas vezes sim, mas velho, a pessoa ela fez, ela construiu, ela moldou, ela se organizou, ela desenvolveu e chegou onde chegou. Hoje você vê o jeito do comportamento dela, às vezes trabalha menos, não trabalha tanto, mas cara, você tá vendo hoje, você não tá... Quando você olha para uma pessoa hoje, você não pode olhar para ela hoje, você tem que olhar para 20 anos antes. O que essa pessoa foi submetida de experiências que moldou o comportamento dela hoje. Então você vê, por exemplo, o Michael Phelps nadando hoje, você olha para o histórico dele. Sim. Não é? Hoje é uma consequência do que ele fez.